Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vim fazer um comparativo para vocês de tirzepatida e retatrutide. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já chega deixando seu like, que ajuda muito o canal a crescer. E você que não é inscrito e veio pelo anunciado do vídeo, te convido a se inscrever aqui embaixo e vir fazer parte do canal e da família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ah, e não esqueçam de ativar o sininho, assim vocês serão notificados dos próximos vídeos. Bom, turma, primeiro eu resolvi gravar esse vídeo porque nos meus últimos dois vídeos eu venho relatando para vocês sobre a dose da retatrutide e eu acredito que eu não fui muito clara quando eu falo para vocês que ela é mais forte. Vamos lá, a mensagem desse vídeo, sem enrolação, é essa: é informar para vocês que no meu organismo, sim, a retatrutide é muito mais forte que a tirzepatida. Porém, eu fui sentindo isso aos poucos. Vocês que me acompanham aqui desde o início já sabem que eu iniciei o processo com o uso das nossas queridinhas, as tirzepatidas do Paraguai, em setembro de 2025. E eu fiz uso por 7 meses e a dose máxima que eu cheguei das tirzepatidas foi de 5 miligramas. E no período de 7 meses e com a dose máxima, né, de 5 miligramas, ou seja, entre as doses de 2,5, 3,80 e 5 miligramas, eu consegui eliminar 35 quilos com a tirzepatida. E assim, eu tenho muita gratidão por essa medicação, é a minha queridinha. Quando eu chamo ela das nossas queridinhas, é porque sim, a tirzepatida é a minha queridinha, porém não é a minha preferida. Depois que eu experimentei e descobri que a retatrutide não tem realmente como a tirzepatida ser a minha preferida, mas não é por esse motivo que eu vou descartá-la, porque ela me auxiliou a eliminar 35 quilos, turma. Vocês têm noção do que é 35 quilos? Quantos sacos de arroz? Turma, é muito peso. E desses 35 quilos eu perdi muita gordura. Né? Vocês sabem que eu tenho essa preocupação com o meu tratamento desde o início, de não perder massa magra. Mas é claro que com o uso das tirzepatidas eu perdi muito mais massa magra do que no uso da retatrutide. A retatrutide, ela conseguiu manter a minha massa magra intacta. Então hoje, respondendo já a pergunta que apareceu aí no enunciado do vídeo, tirzepatida ou retratutide? Gente, sem sombra de dúvidas, eu vou ser bem honesta com vocês, retatrutide, ela é a evolução da tirze, porém, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente quando a gente fala de dose, e eu vou te explicar por quê. O que acontece? A tirze, uma das maiores diferenças que eu senti entre tirze e reta. A tirze, ela tem um pico da medicação. Então, apliquei ela num dia, eu não vou sentir ela no mesmo dia, né? A ação total da medicação. O meu organismo é um bom respondedor, então eu já consigo sentir a tirze após 4 horas da aplicação, mas de uma maneira lenta e branda. Só que após 24 horas de aplicação, ela dá um boom, né? Ela atinge no meu organismo o pico máximo dela. E aí eu sinto, gente, aí eu sinto aquela supressão de fome que eu preciso forçar para comer. Isso a tirzepatida faz comigo. Só que durante a semana, esse efeito começa a cair. Ela bate o pico e aí ela vai caindo, gradativo também. Então ela dá uma segurada ali nessa supressão da fome muito boa. Só que 2 dias antes de aplicar, ou seja, 5 dias após eu ter aplicado, eu já volto a sentir fome. O que com a retratutide foi muito diferente, muito mesmo, turma. Com a reta eu fui percebendo que eu nem precisava mais fazer aplicações semanais. Só que isso só aconteceu após o empilhamento da medicação.
Sexta dose eu já percebi que a supressão da fome estava muito legal ali quando eu fazia os 7 dias. E eu não precisava aplicar a medicação. Mas na 7ª semana, que aí foi quando tudo aconteceu, que eu vim aqui relatar para vocês no último vídeo, em que eu decidi fazer uma pausa da medicação, foi também nessa semana que eu descobri que eu não precisava aplicar toda semana. E foi exatamente nessa semana que eu ainda senti uma supressão da fome muito grande. Então hoje eu posso falar para vocês que a reta, a gente não aumenta a dose como a tirzepatida. Ela é diferente. No caso da tirze, eu precisei fazer alguns ajustes, mas eu não sou a favor de fazer ajustes drásticos ou de seguir bula. Eu, Luciana, não fiz isso, não fiz dessa forma. Eu compartilhei todo o meu processo de uso das tirzes com vocês. E vocês sabem que eu fui fazendo um aumento de dose muito gradativo também. Porém, a tirze pedia esse aumento de dose. E aí eu vim desse tratamento com a tirze, entrei com a Retratutide, mudando a medicação. E aí as 2 primeiras semanas, com a dose de 2,5 da reta, eu achei fraca, porque eu já vinha de uma dose de 5 miligramas da tirze. Como lá com a tirze eu fui precisando aumentar a dose gradativamente, porque conforme ia passando o tempo eu sentia a medicação mais fraca, eu fui e fiz isso com a reta, achando que 2,5 estava fraco. Mas com a reta, pega essa dica, turma, é uma sugestão que eu dou, tá? Com a reta, a gente precisa ter esse cuidado com a dose e de aumento de dose. Não precisa, turma. Não precisa subir dose. Você consegue fazer um tratamento muito bacana com a Retratutide com a dose de 2,5. Tem gente usando muito menos que isso e colhendo bons resultados. E falo aqui para vocês de fisiculturistas que eu sigo, que eu acompanho os relatos e que com dose ali de microdoses, turma, né? Com microdose eles têm colhido bons resultados. Por quê? Porque a reta ela vai agir com o acúmulo da medicação. Conforme vai passando as semanas, você vai percebendo que você vai secando. E assim, na região abdominal, naqueles culotes, naquela gordurinha que a tirze ainda deixa. Então, a Retratutide, para mim, é a cereja do bolo. Não dá para mim falar para vocês assim, vai na reta, porque é uma medicação mais cara, né? Então, quem tem que analisar e decidir isso é você. Lembra que eu estou falando isso desde o início. O protagonista do seu tratamento é você. Quem tem o poder de decidir é você. Quem tem o poder de levar boas informações sobre tudo que está sentindo ao seu médico é você. Quem decide é você. Claro que em conjunto, ali em acompanhamento com o médico, né? Eu não tô aqui para falar para vocês fazerem as coisas de maneira irresponsável. Então, mais uma vez, eu vou deixar nesse momento aquela imagem que é necessário deixar. Mas estou aqui para relatar para vocês o meu processo real. Desde o início eu fiz esse compromisso com vocês e eu vou continuar cumprindo, de abrir a câmera e falar a realidade, o que realmente está acontecendo no meu processo. E a conclusão que eu tiro hoje para vocês sobre o aumento de dose é isso. Tome muito cuidado para aumentar a dose da reta. Não tem necessidade, turma, de ficar aumentando a dose. Dá para fazer um tratamento com a Retratutide que acaba até ficando mais econômico se você ter paciência, né, no tratamento e no processo. Você vai perceber que dá para ter até uma economia nesse tratamento, ser mais econômico do que com a tirze, porque a tirze ela vai exigir sim um aumento de dose. A reta ela não exige, a gente precisa ter paciência com o aumento da dose e com os resultados. E aí, como vocês sabem, eu fiz 2 doses iniciais de 2,5 com a Retratutide, aí achei fraca, aumentei para aquela dose intermediária, porque mais uma vez, eu não quis subir doses elevadas, né?
Eu não quis seguir uma bula ou protocolo de alguém, não. Eu me inspiro sim em pessoas, eu assisto alguns vídeos, tem relatos muito confiáveis aqui na internet. Nós estamos sendo as cobaias aí desse tratamento e eu acredito que essa experiência ela é válida exatamente para isso, né? Para a gente analisar que não precisa seguir bula, que não precisa fazer aumentos drásticos. Então, eu aumentei aí para a dose de 3,80, fiz algumas doses, se não me falha a memória, foram 6 ou 7 doses de 3,80 e precisei parar o meu tratamento, como eu relatei para vocês no último vídeo, fiz uma pausa, né, no meu tratamento e quando eu voltar eu vou reduzir essa dose, turma, eu já decidi. Eu vou reduzir para 2,5 e estou pensando seriamente em reduzir para 2. Porém, eu vou vir aqui e vou atualizar vocês. Prometo para vocês que eu vou atualizar. E por que eu vou reduzir a dose? Porque como eu acabei de falar para vocês, no meu organismo, hoje eu cheguei à conclusão que não tem necessidade nenhuma de subir dose. O que eu precisava é ter tido um pouco mais de paciência ali com a dose de 2,5 e ter esperado o empilhamento dela. Mas também não me arrependo de ter feito essa experiência, porque fica a experiência e hoje eu posso falar com propriedade para vocês o que eu realmente passei na real, o que a minha experiência traz aqui de conclusão para vocês. Então hoje eu posso afirmar para vocês que não tem necessidade de ficar subindo dose. O que a gente precisa é ter paciência e continuar, não desistir do tratamento. É claro que fazer pausas às vezes é necessário, que a gente não pode é desistir, né? E a gente pausa, recalcula a rota e depois volta. E eu vou voltar com uma dose diferente e vou relatar aqui para vocês. Então, turma, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Entre Reta e Tirzi, a Retatrutide é sim uma medicação muito mais potente. A combinação dos 3 análogos deixam ela mais potente e mais eficaz, porque ela consegue te auxiliar numa perda de gordura. Você vai realmente derreter a sua gordura e vai conseguir manter a sua massa magra. Durante o processo, você consegue também ganhar massa magra com o uso da Retatrutide. Porém, é uma medicação mais cara, então você precisa ter entendido já o processo com a Tirzi. Então, hoje eu falo para vocês, tem muito peso para perder, vai começar o tratamento, vale a pena começar na Tirzi. E depois fazer a transição para a Retatrutide quando você já tiver entendido todo o processo. Quando você tiver entendido que perder peso é muito mais do que números na balança, tá bom? Então é isso, turma. Eu espero que a mensagem sobre ter paciência com a dose, no caso da Retatrutide e também da Tirzi, não precisa, gente, vocês seguirem bula ou seguir o protocolo de alguém, não precisa. Respeite o seu corpo vai dando sinais, semana a semana. Observe esses sinais, analisa, escrevam, gente, escrevam, não confia na mente, não. Escrevam o que vocês estão sentindo e aí vocês tirem um tempinho, porque é saúde, tirem um tempinho para ler o que vocês anotaram e para vocês fazerem as suas avaliações e levarem essas informações para os médicos de vocês, tá bom? Então, eu espero muito ter sido mais clara agora quando eu falo sobre dose. As minhas conclusões em relação à progressão de dose, Tirzi versus Retatrutide, e ter sido clara que são 2 medicações incríveis, que cabe a você fazer essa escolha. E agora eu quero saber de vocês. Vocês já fizeram uso das 2 medicações? O que você acha? Tirzi ou Reta? Ou até da semaglutida, já usaram outra medicação? Qual o comparativo que ficou para você no seu processo sobre as medicações que você experimentou? Compartilha com a gente que vai ser muito bom ler o comentário de vocês. E se você conhece alguém que também está nessa jornada de emagrecimento, perda de peso, busca de saúde, melhora de composição corporal, compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar mais pessoas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!